E aí pessoal, tudo beleza com vocês? Como passaram a semana? Bom, vamos começar a nossa aulinha. Dessa vez eu vou falar sobre isso aqui, ó. Nada de zerar a sua redação. E por que eu trouxe esse tema? E por que na verdade ele vem em seguida do tema da aula passada? Porque eu percebi como vocês são carrascos, muito mais do que eu. Muitos de vocês queriam zerar a redação da pobre da pessoa que fez do exercício passado. Coitada da pessoa, tava ruim, tava, mas não para zerar. E eu vou trazer aqui exatamente por que não zeramos. Quais os motivos que levam a gente a zerar uma redação. Ok, então vamos ao primeiro deles, que é fugir do tema. Obviamente, se o tema é sobre gravidez na adolescência e você fala sobre o consumo de drogas na adolescência, você fugiu do tema. Você não falou do que era preciso, então a sua redação é zerada. Segundo, fugir da estrutura. É um texto dissertativo argumentativo. Se você escreve um conto, se você escreve uma narração, se você faz uma resenha, um editorial, você fugiu do tema, também é zerado. Ok, então muito cuidado. E entendam, não é porque não fugir da estrutura não quer dizer que você não possa citar uma outra estrutura. Como eu falei, tem vezes que a gente coloca no começo uma narração ou em alguma parte uma narração, não tem problema. O problema é se esse outro gênero textual está ocupando toda a sua redação, mais da metade da sua redação. Aí vai do bom senso, obviamente, de como utilizar. Se não, zero. Terceiro, a temida 7 linhas, 7, 8 linhas, na verdade, né? Se fizer menos de 8, 7 linhas, a sua redação é zerada também. Ou seja, a gente imagina que nenhum de vocês vai fazer uma coisa dessa, mas tem muita gente que vai escrever, não se prepara para realizar o Enem, essas coisas, chega lá na hora de escrever, zerinho. Então, escreve qualquer coisa, zeradinho. Então, atenção. 4. Cópia integral dos textos de apoio, ou dos textos motivadores. Repara ali, ó, integral, tá em caps louca, escrito. Por quê? Porque você pode trazer um dado, você pode trazer uma informação, você pode pegar uma coisinha aqui, uma coisinha ali. O que você não pode é pegar um trecho daquilo e copiar, porque é considerado um plágio, e aí sua redação é zerada. Desenhos, rabiscos e palavrões. Você não pode ficar desenhando na folha de redação. Mas o tema era o sol nascente, né? Eu desenhei com as palavras um sol nascente. Não, não pode, obviamente. Não pode ter rabisco, não pode ficar rabiscando, tá pensando e fica, sabe quando a gente fica pensando e fica rabiscando? Não pode. Palavrões e impropérios, que é o que o Enem gosta de usar, não usa palavrões. Ou seja, toma cuidado. Também não pode ficar usando gíria se você não estiver citando o que é, né? Não dá pra escrever maluco, negócio coloco. A não ser que você coloque isso entre aspas, você vai citar de alguma coisa. De repente o tema é sobre gírias, mas você tem que seguir a norma culta, não esqueça isso. Não esqueça disso, ok? Se não, zero. Rubricar ou escrever alguma identificação. Os corretores, quando vão corrigir, eles não podem pegar nenhuma identificação a mais. Então você não pode pular no finalzinho, de repente, Carolzinha. Porque vai que é um corretor que você conhece, e se ele vê aquilo ali, ele pode te ajudar na nota e tudo mais. Então não pode ter nenhum tipo de identificação a mais, ok? Hablas espanhol? Muy bueno, Tiquito. But não pode. Tem que escrever um texto na sua língua materna, que imagino que seja aqui o português. Você não pode escrever um texto em outra língua sem ser o português. Você pode citar, por exemplo, um tema como fake news, você vai utilizar termos em inglês, mas você não pode escrever um parágrafo, um período, seja lá o que for, em inglês, se você não tiver um motivo para isso. Se não, adivinha? Zero. Interação com o leitor. E aí, caro leitor, o que você achou disso? Então, corretor, você também não pensa dessa forma? Não pode. Teve essa ligação, puf, xizinho, zero na hora. Deu branco. Folha em branco não pode, né, gente? Você não pode comer 7 linhas, em branco, então, menos ainda. Então, cuidado. E às vezes não é porque a pessoa não fez, às vezes a pessoa faz no rascunho e esquece de passar, vai passar depois, perde tempo, então cuidado. Redação muito boa escrita no rascunho vale a mesma coisa que redação ruim, totalmente errada escrita na folha. Ou seja, zero. E por último que eu vou trazer aqui, se funcionar.
parte desconectada com o tema. O que é parte desconectada com o tema? Tem uma galerinha que tem uma mania de... Teve uma mania, uma época que foi feito de que ninguém lê a redação. Ninguém corrige a redação, pode escrever qualquer coisa. Aí chegava no meio e falava, tal problemática como a construção de um bolo. Falando nisso, o bolo nega maluca é feito com tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí botar uma receita de bolo. Botar como fazer um miojo em 3 minutos realmente. E idiotice como essa. E, gente, isso pode ser que, sei lá, em algum lugar tem algum corretor que não vai ler. Mas a grande maioria, 99% deles vão ler. Então, como teve essa brincadeirinha, foi colocada uma regra como essa. Então, se a gente vê, a gente zera. É uma outra coisa que eu ia falar com vocês, a gente terminar isso aqui. E os direitos humanos, né? Até 2017, se não me engano, desrespeitar os direitos humanos zerava a redação. Isso não acontece mais. Hoje em dia eles era só competência 5. Na verdade você vai ter uma queda na competência 5. Possivelmente, se você for muito extremista e tudo mais, vai acabar zerando a competência. Mas, por exemplo, escrever, eu gostaria de matar o presidente para ter um país melhor. É legal, but não pode. Então, a gente não pode fazer uma coisa dessas, porque é extremista, obviamente, por mais que às vezes a solução seja matar todo mundo, seja destruir tudo isso, começar do zero, a gente não pode, tá? Mas não zera a redação. Então, se de repente você estiver muito confiante que você tirou 200 em todas as outras e você não quer tirar 1000 por algum motivo, se você quiser demonstrar que você é malucão, por que não, né? Tô brincando, gente, não façam isso, senão não zera, mas pode zerar a competência, ok? Exercício: os jovens e o aumento das DSTs. Com que a gente vai trazer isso? Eu quero uma redação sobre esse tema nos moldes do Enem. Agora, vendo tudo isso daí, não zerem a redação. E como vocês agora também já sabem como é calculada a nota, eu quero que vocês tentem ver onde pode ter erro para consertar antes de me mandar. Uma dica que eu não ia dar, e eu tenho certeza que muitos de vocês vão acabar perdendo ponto na competência 1. DSTs, siglas, antes de... Quando estão no plural, ela só coloca um Szinho, ela não tem o apóstrofe nada junto, ok? Então, eu ia deixar porque alguns de vocês iam colocar. E não esqueça, quando vai citar uma sigla que ainda não foi mencionada, tem que colocar ela inteira e depois você só vai colocar a sigla dela. Ok, estamos conversados? Então, boa semana, boa redação e até semana que vem.